Eu fui para o Havaí em 72 e nessa época tinha os campeonatos Pro Class Trials, né? E era o campeonato, uma triagem para poder entrar nos campeonatos principais, né? E ali eu conheci o Ed Aikau, conheci o Clyde Aikau, né? O Ed era muito reservado e eu sempre me baseava em três caras, que Sunset é uma onda difícil de você se posicionar, Total. ela dá em tudo que é lugar, né? E aí eu sempre olhava o Jeff Hackman, que era um grande conhecedor, o Barry Canapune e o Clyde Aikau e o Ed Aikau. O Ed era o último lá fora, ele sempre gostava de pegar as ondas maiores, né? E aí ele era um cara de poucas palavras, ele não falava com muita gente, não era meu grande amigo, né? Assim, só cumprimentava, mas o Clyde não, ele tinha aquele coração aberto, né? E uma coisa que eu me lembro, Sunset antigamente, o estacionamento era terra. Então, o Pops Aikau, o pai dele e a família ficavam num carro antigo, uma caminhonete bem antiga, que eles eram pobres, assim, na caminhonete, e ficava toda a família lá. Mas nego tinha medo de falar com eles, assim, né? Naquela época eles eram poucas famílias havaianas que eu me lembro, era a do Ed Aikau, a do Aipa, do Berra Canapune, a do lá de Macarra, como é que é o do Russell, o Buffalo, né? Mas não tinha tanto. Mas eu abria meu coração e conversava lá com os caras e admirava que eles ficavam torcendo, mas a galera com medo, né? E desse período assim como é que se fala assim, de 72, que eu morava com Ian Cairns, Marco Oro, Peter Townley e um peruano, né? A gente viu muita coisa acontecer. Antigamente, o Havaí era temido, você não podia abusar, falar muito, né? E Sunset era o grande pico, porque era muito difícil pegar onda em Sunset, você tinha os melhores do mundo. Hoje é mais fácil, né? E nessa época que você falou, em 72, não tinha cordinha ainda. Perdi a prancha lá fora em Sunset, tinha que nadar. Nadar. Isso é uma característica assim que a garotada hoje em dia talvez nem consiga imaginar fazer essa relação, né, Rosaldo? De cair em uma emeia que leva para o canto esquerdo, que é um terror, ou o Sunset, que tem aquele canal largo, que a prancha vai embora e se deixar, você vai embora também. Inclusive o Ed Aikau é famoso por ele nunca usar cordinha, né? Ele surfava Sunset e o Waimea sem cordinha. E realmente nessa época a cordinha não tinha sido inventada. Ela começou ali, eu me lembro bem, porque eu estava morando lá, de 73, 75, foi no verão de 74 que começou a aparecer as cordinhas de verdade, porque ninguém já tinha feito os experimentos, né? De colocar aquela chupeta na prancha, aí saía, aí botava a história daquela borracha cirúrgica, colocava a corda por dentro, nada disso funcionava direito, mas as cordinhas mesmo, quando elas apareceram um pouco mais eficientes, foi no verão americano, havaiano, de 74. Foi uma das coisas que, inclusive, populariza o surf, porque antigamente, para você ser surfista, você tinha que ser um bom nadador, né? Principalmente se você fosse surfar no Hawaii. Nadador e corajoso, nadador e corajoso. Então, assim, a cordinha, ela veio para... Foi mais um equipamento que popularizou o surf. Quando as pranchas começaram a ficar mais leves e menores, foi também outra maneira de popularizar o surf. Isso. Mas eu queria, assim, para o pessoal que está assistindo, que não conhece o Clyde Aikau, fazer um panorama de quem era o Clyde Aikau, entendeu? Manda aí. Então, acho que o Clyde, como o Rico falou, ele morreu aos 75 anos, o Clyde estava com uns problemas de coração, mas o que matou o Clyde mesmo foi um câncer de pâncreas, que é um câncer super agressivo e é um órgão vital, então foi isso que matou o Clyde. Ele deixou uma irmã, a Mira. Os Aikau eram 6 filhos, hoje só sobrou a Mira, os outros todos morreram. Ele deixou a mulher dele, a viúva, né? A Eleni, e o filho Ra. E uma coisa que muita gente não sabe é que o Clyde, ele sempre foi um cara muito ligado em educação. Tanto é que ele trabalhava com o órgão havaiano. E ele se formou em Sociologia na Universidade do Havaí. Não sabia, não. Nem eu. Clyde era um cara que preocupado com isso. Então, ele nasceu no dia 24 de outubro de 49, ele era escorpião.
Sabia que o Clyde Não, era é escorpião? forte, o escorpião. Você tá falando isso porque você é escorpião Não, eu também? sou Libra. Eu tá. sei porque 23 de outubro vira Sabe quem é Vira escorpião? escorpião. Gordinho, Ah, é? Randy Herrick, Pô, Cadinho, o animal. o escorpião normalmente é o inferno de Libra, né? É. Meu irmão é escorpião, meu pai é escorpião, então eu sei bem disso. É um inferno de É o Libra? inferno de Libra. O signo seguinte é o teu inferno. Então o Clyde era um cara super calmo, mas ele era escorpião, quer dizer, enfim. Não sei qual era o ascendente dele, mas... como eu falei antes, o Clyde começou a surfar aos 15 anos e tal, e foi campeão júnior australiano em 65. E o Clyde era o irmão mais novo do Ed. Então o Clyde era aquele irmão mais novo que idolatrava o irmão mais velho. E quando o Ed morre, a vida do Clyde foi perpetuar a memória do querido irmão dele. E a vida dele foi isso, tanto no seu envolvimento com o campeonato, né?